Oi gente, bem-vindos a mais um Confissões de Mamãe Missionária, aqui é a Valesca Petrelli falando sobre filhos de terceira cultura. É um assunto apaixonante e hoje a gente vai trazer o tema alma global do filho de terceira cultura. Não sou eu que trago o termo alma global, não é novidade, né? Isso vem de Pico Iyer, eu não sei se é assim se pronuncia o nome dele. Filho de terceira cultura, discorre, fala muito bem sobre esse assunto, tem livros e artigos a respeito disso. E eu pensando mais, estudando bastante sobre esse assunto, hoje de manhã me aconteceu algo que me fez pensar mais profundamente sobre isso e querer compartilhar com você. Foi interessante que hoje de manhã eu estava olhando a Zaf na aula online com a professora dele e um dos primeiros exercícios que a professora pediu para as crianças fazerem foi para eles falarem bom dia para os colegas nas línguas que eles pudessem conhecer, nas diversas línguas dos seus pais ou por onde passaram. E o Azaf se prontificou, falou bom dia em português, manaona em malagasy, bonjour em francês. E aí cada aluno trazia então as línguas, né, por onde passou, dos seus pais, e em menos, não sei exatamente quantos minutos, mas em poucos minutos, mais ou menos 10 crianças levantaram mais de 30 maneiras de falar bom dia. Gente, para entender essa reflexão que eu quero fazer com você, é importante você entender quem são esses filhos de terceira cultura. São indivíduos que tiveram anos significativos da sua vida fora do seu país de origem, da sua cultura de origem. Naqueles anos importantes da infância ou da adolescência, ou os dois, e nesse período de formação da identidade cultural do indivíduo. Então esse indivíduo que viveu dessa maneira ou ainda vive dessa maneira são chamados filhos de terceira cultura. Bom, entendendo um pouquinho sobre isso, voltando lá no caso de Azaf falando bom dia com os amigos, eu fiquei pensando que na vida dos nossos filhos, né, dos filhos de terceira cultura, que não necessariamente são só os filhos de missionários, mas podem ser filhos de trabalhadores, né, militares, pessoas que saem mesmo do Brasil para viver em outras culturas, como esses detalhes do dia a dia fazem diferente ou são diferentes de uma identidade formada numa criação monocultural. Então, assim, coisas simples do dia a dia, como dizer bom dia na escola, se a gente não estiver prestando atenção em cada detalhe, são tantos, a gente não consegue entender a dimensão e perceber a profundidade de quanto os nossos filhos estão imersos nessa multiculturalidade. E como isso vai impactar na vida deles. Para eles tudo isso é normal, é básico, é a vida deles. Então é nosso papel como pais tentar apoiá-los, né, nesse processo dessa vida multicultural. E mesmo vivendo por mais de 10 anos fora do Brasil, eu sei que a minha vida, a formação da minha identidade, os anos da minha infância e da minha adolescência foram unicamente no Brasil. Então eu sou um filho monocultural. A minha criação, a minha educação foi em uma única cultura, embora existam diversidades dentro do Brasil, mas é muito diferente. Então, como é que eu, com essa minha limitação, mesmo que depois de adulta, vivendo todos esses anos fora do Brasil, eu estou limitada para entender de forma profunda e colocar os óculos, a perspectiva dos meus próprios filhos diante daquilo, de como eles estão sendo criados e educados num lugar totalmente fora das nossas raízes. E como pais, eu e o Rodrigo, a gente tende a olhar muito essas coisas positivas, né? O aspecto da exposição a diversas línguas, a exposição a diversas culturas, e isso é muito legal, é muito importante e tem muitas coisas positivas. Mas se a gente ficar focando nesse positivismo de forma excessiva,
eu acho que pode se tornar algo perigoso. E eu temo isso, porque os nossos filhos têm essa necessidade de se sentir seguros. E com essa movimentação, né, essas tantas transições entre culturas, mudanças, não ajudam no processo da formação da identidade deles, no sentido desse sentimento de pertencimento, de entender a sua própria identidade, de entender a sua própria cultura. E se nós focarmos simplesmente no lado positivo e a gente não permitir um ambiente que eles possam falar, se expressar das suas frustrações, da sua raiva, da sua tristeza, como resultado de viver fora do seu país, e a gente estiver, principalmente missionário, né, gente? Missionário, filho de pastor, pessoas, nós cristãos temos muito essa tendência de privar os nossos filhos de expressar de forma positiva as suas emoções, mesmo as emoções negativas, porque muitas vezes a gente coloca culpa ou exige que os nossos filhos sejam bons o tempo inteiro e só expressem as coisas boas e positivas e se apresentem de forma grata o tempo inteiro, porque afinal de contas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus, a gente está aqui por um chamado de Deus. Mas se a gente não criar aos nossos filhos e proporcionar aos nossos filhos um ambiente onde eles possam se expressar de forma livre e segura, sem ser julgado, sem ser criticado, nós podemos então dificultar os processos emocionais para eles. Nós somos limitados como pais monoculturais. Precisamos muito da graça de Deus para poder compreender um pouco dessa identidade de terceira cultura, para poder apoiar de forma efetiva os nossos filhos e mesmo dentro das nossas limitações, mesmo diante das nossas falhas, dentro de um ambiente seguro para eles se expressar, dentro de pais que os amam, eles podem crescer sendo verdadeiros, sendo eles mesmos. E isso vai tornar eles filhos mais saudáveis, adultos mais saudáveis, pessoas mais seguras, que podem enfrentar aí com todo o potencial que eles têm, né? Que Deus criou para eles. Eu fiz esse vídeo para você, mas para mim também, para a gente lembrar como pais, como está sendo a nossa casa, como está sendo o ambiente que a gente tem criado para os nossos filhos. A gente está conseguindo criar um ambiente aberto, seguro, onde os filhos podem se expressar de forma livre, que essa seja a sua intenção, a sua motivação e a gente possa glorificar a Deus através da nossa família, com os nossos lindos filhos de terceira cultura. Que Deus te abençoe e até mais.